Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Bom, o Abraça Podcast está aqui para ajudar, para ser apoio, para ser aconchego às mulheres empreendedoras, mães, educadores e todo mundo que está envolvido nesse universo de seres humanos, ou seja, todos nós. Estamos no Spotify e no YouTube, então sigam a gente rapidamente, porque vocês saberão de todas as novidades, de todos os lançamentos e dos próximos episódios em primeiríssima mão. Além disso, vocês vão saber dos lançamentos da marca Rafa Bertolotto, como a minha joia, essa daqui que eu uso sempre, e a essência da marca, que é esse cheirinho que está no ambiente que eu adoraria que vocês pudessem sentir daí de casa. Estamos em evolução contínua. O Abraça Podcast também. E eu queria contar um pouco para vocês sobre isso. Inicialmente, fazíamos entrevistas conhecendo mais a fundo as mães, as mulheres e profissionais que vinham e estavam nesse espaço aqui comigo. Mas eu percebi que houve um interesse muito grande de conhecer os bastidores. E a partir de agora, o Abraça Podcast vai pegar você pela sua mão no assunto que for mais interessante, seja empreendedorismo, seja maternidade, seja carreira, seja autocuidado. Então, a partir de agora, você vai sentir essa diferença. Então, a gente corrigiu de rota, afinal, a nossa vida também é assim. Nossa convidada de hoje é a Bia Amaral. Gente, a Bia é a rainha dos laços e vocês vão entender por quê. Então, seja bem-vinda, Bia. Obrigada. Muito obrigada por estar no Abraça Podcast. A Bia tem uma das histórias de empreendedorismo mais emocionantes que vocês já viram. E é verdade. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Uma delícia poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, viu? Com certeza. Primeiramente, para quem ainda não acompanha a Bia, @Bia Amaral Acessórios, a partir de agora, que vocês vão conferir em primeira mão todo o trabalho lindo que ela desenvolve. E eu trouxe um pouquinho de spoiler. Então, eu estou com os meus acessórios, a Bia está com o dela, que é lançamento, é verdade, né? E aqui estão os laços. Esse é o Bardot, que também acabou de ser lançado. Obrigada, viu, Bia? Obrigada a você. A gente adora. Tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai render muito. E eu vou fazer uma breve apresentação da Bia. Primeiro, antes de qualquer coisa, a Bia, a famosa Bia Laços. A Bia é empreendedora, tem sua marca Bia Amaral Acessórios e há mais de 10 anos ela faz laços e desata nós. Conta pra gente a sua história, como tudo começou. Olha, pessoal, hoje é um papo profundo sobre empreendedorismo. Então, já pega o papelzinho e a caneta, porque vai valer a pena. A Bia, ela não começou do zero, ela começou do negativo. Gente, primeiro eu queria agradecer. Muito obrigada por estar aqui. Vou contar um pouquinho para vocês, vou tentar ser breve, porque é bem longo, assim. Eu comecei há 10 anos atrás, eu ainda morava na casa dos meus pais na época. E eu tinha uma empresa, eu tinha uma loja de multimarcas, eu e uma sócia. Nós perdemos tudo. Saímos devendo muito, tipo uns 300 mil reais para a época. E quando a gente se viu naquele perrengue, né, devendo, sem poder usar um cartão de crédito, nada, eu me vi super perdida. Como recomeçar? Eu tive a oportunidade de ir trabalhar, né, de ser contratada numa outra multimarcas, porque eu sempre amei vender, então assim, sempre tive uma oportunidade de emprego ali. Quando eu cheguei naquele trabalho, que o meu salário seria ótimo, ele ficaria para pagar todas as minhas dívidas. As dívidas. Ou seja, eu estava sempre no negativo. O artesanato, ele entrou na minha vida como uma válvula de escape, porque desde criança eu sempre fiz alguma forma de artesanato. Como eu tinha minhas sobrinhas, eu tinha visto num Facebook na época uma foto de uma flor de seda e eu corri para comprar para minha sobrinha que ia nascer. Quando eu cheguei na loja, a moça falou assim: não, a gente só usou essa foto como um chamariz. Eu fiquei muito putaça. Como assim chamariz? Tipo, para você vir até a loja conhecer. Ah, tá. Não tinha a flor. Não tinha? Não. Ah, tá. Eu saí de lá, fui numa loja aqui em Piracicaba que chama Tear. Comprei a seda, cheguei em casa e eu fiz, porque eu sempre fui muito autodidata, assim, sabe? Então eu olhei aquela flor e eu fiz. E como eu comprei muito tecido, então deu pra mim fazer tipo 10 flores. E aí eu levei nessa loja que eu trabalhava, nessa multimarcas, e eu tinha umas clientes que tinham filho. Então elas estavam lá e a minha chefe tinha me deixado mostrar pra elas. Aí eu lembro até hoje, né, que a minha primeira cliente foi a Maite Penati. E a Vivian, né, porque era a mãe dela. E a Vivian pegou e comprou todas as cores, uma de cada cor. E ela levou para as amigas, mostrou. E eu nem
tinha rede social, gente. Eu nem tinha. Na época o Instagram estava começando. Então eu resolvi fazer uma fanpage, e aí eu comecei então a vender e mandar para todo lugar, conciliando, né, o CLT e a minha distração, porque ainda eu não via isso como um empreender, mas eu via aí como uma válvula para minha mente mesmo, para trabalhar esse emocional que estava abalado com tantas coisas que eu tinha passado, com tantas dívidas que tinham ficado, e eu tinha esse respiro financeiro também de ter um dinheirinho extra, já que o meu salário ia para mim e para minha sócia, que também me ajudou a pagar todas essas dívidas por 5 anos. 5 anos para pagar as dívidas. 5 anos, Rafa. Ou seja, por 5 anos você continuou nessa Multimarcas, fazendo todo o seu trabalho de artesanato como um extra, mais ou menos assim. Como um extra. Porque, e na verdade, eu ainda, nesses 5 anos, eu não vinha como um super empreender. Eu ainda via como essa válvula de escape mesmo. Eu via como, nossa, tá me rendendo um pouco. Mas aí também teve o lado ruim de fazer dessa forma, porque eu também estava cansada. A marca já foi crescendo muito rapidamente, porque em Piracicaba a gente não tinha alguém que só fizesse laço. A gente tinha laço, vai numa loja, tem um laço para completar aquele look, mas não tinha alguém que fizesse personalizado. Então, aí as pessoas começaram a falar mal. Nossa, a Bia não responde, porque era eu que respondia, eu que embalava, eu que fazia, eu que vendia, só que eu trabalhava até às 6 da tarde. Então eu não conseguia mais dar conta da demanda, que era gigantesca. Ô Bia, mas nesse momento que o Laços era o seu plus da vida, para quem ainda está nesse momento de vida, entre a CLT e esse empreender, o que você poderia dar de dica, começando de bate-pronto, né? Para quem está te ouvindo nesse momento, e muitas mulheres se inspiram em você, e hoje em dia a gente sabe disso, porque você é referência na área. Rafa, eu acho que o primeiro passo, que sem dúvida que foi o que eu tive a oportunidade, eu tive o apoio de um profissional, né, a Priscila Rossi. Eu sempre gosto de citar a Priscila, que ela foi minha primeira coaching, né? E a Priscila, quando eu cheguei até lá, eu não tinha dinheiro para pagar a sessão. Eu sempre falo isso. E aí quando eu cheguei lá e ela falou assim pra mim, eu acredito em você. Foi muito importante, a gente sempre se emociona quando fala disso, a Pri também, porque ela me pegou pela mão. Eu falei, Priscila, quanto você vende? Não sei. Como você vai sair do seu trabalho, você não sabe quanto você vende, você não sabe. Eu falei, eu não sei, porque era tanta dívida que eu pegava que eu pagava ali, então eu não sabia quando entrava, quanto saía, nada disso, né? Então a Priscila veio e fez toda a estratégia do Bia Amaral, que eu uso até hoje. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Até hoje eu uso as estratégias dela. Então foram estratégias bem eficazes. Então a primeira estratégia é arrumar o seu financeiro. Mesmo que você esteja endividadíssimo, você tem que colocar tudo no papel, né? Para que aquilo fique visual ali, para você entender o que você deve, o que você tem que saber, o que entra, o que sai. Eu não tinha essa noção. Quando a Priscila trouxe essa noção, eu comecei a ver que eu estava administrando muito mal. Nossa. E que foi um choque. Eu falei, nossa, eu já ganho. A dica dela foi, né? Quando você vai faturar 2 vezes o seu salário, você pode sair do CLT. E eu já faturava 2 vezes o meu salário, mas eu nem tinha essa ideia. Nossa. Né? Mas aí, graças a Deus, chegaram esses famosos 5 anos que a gente conseguiu pagar tudo. Não dever para ninguém, né? A minha sócia me ajudou em todas essas dívidas porque eram nossas. Então eu não abri a mão, porque eu cresci numa família que o nome era tudo, né? Eu não tinha meu nome, né? Não tinha. E eu pensava como andar de cabeça erguida, essas coisas, né? Devendo, né? As pessoas devem estar me olhando e falando, nossa, essa menina deve. Isso me incomodava muito. E quando você conseguiu se libertar dessa dívida, acho que essa é a palavra, se libertar desse peso que era, você conseguiu sair desse emprego CLT para daí assumir o Bia Amaral? Seria mais ou menos isso? Foi isso. Porque na verdade aí eu tive uma sorte. Quando a gente foi para quitar as dívidas, que agora fazem 6 anos que eu tenho só o ateliê, né? Que eu vivo super bem só com o ateliê. Então, quando eu tive a oportunidade que a minha chefe, ela resolveu vender a loja. Então ela ia me mandar embora. Quando ela me mandou embora, eu consegui fazer com aquele fundo de garantia que eu tinha ali, um capital para fazer o primeiro investimento sério do Bia Amaral. Então eu tinha uma segurança, e ela não era gigante, gente, né? Acho que na época era uns 4, 5 mil reais, mas ele me garantia uma paz, né? Para começar. E tem gente que acredita que precisa ter muito para começar. Eu comecei com R$150
parcelado num cartão de uma amiga em 3 vezes de 50. Eu não acredito. Sim, no cartão da Manu. Eu não tinha cartão, gente, não falei que eu tava endividada. Eu comecei com R$150. Dos 150 eu fiz 300, aí eu já paguei. Eu lembro que na época, como eu não sabia administrar, eu peguei 150, dei pra Manu, falei, já quita os cartões pra você emprestar pra mim de novo. Sim. E aí foi indo. Começou a fluir. Começou a fluir. Aí foi meu primeiro caixa, foi com o fundo de garantia, que a minha empresa tem hoje eu tenho uma empresa, montei o MEI e minha empresa tem uma reserva financeira. Foi assim. A gente comentou um pouquinho de por onde começar, né? Então você começou mesmo com R$150. Mas uma coisa que eu ouço muito, como ter uma ideia? Como surgiu essa ideia, por exemplo, para você? Eu acredito que você, como uma empreendedora, também já ouviu muito disso. Bia, eu não sei o que fazer. Como ter ideias? Já parou a pensar nisso? Assim, a minha ideia do artesanato, por exemplo, ela nasceu porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Agora, se você não tem ideia nenhuma, tá num CLT infeliz, eu acho que primeiro tentar entender essa infelicidade ali dentro, né? Buscar conversar com amigos, com outras pessoas, porque assim, você tem que escolher um nicho, né? Sim. Para que você comece, para que dê certo, porque senão você vai atirando para todos os lados. Eu conheço muita gente, e você também, acho, que começa várias coisas, vários segmentos e nada dá certo para aquela pessoa. Porque, na verdade, a gente tem que colocar energia numa única coisa para que ela flua. E você percebe que, assim, eu já contei para vocês, eu não aconteci do dia para a noite, né? Hoje eu completo esse ano 11 anos, mas foram 5 anos de muito perrengue, que eu não desisti. Sim. Né? Então, se eu tivesse desistido e fosse vender bolo ao invés de fazer laço, né? Então, assim, o meu plano B era fazer o plano A dar certo. Entende? Perfeito. Então, eu não tinha plano B. Era eu fazer o A dar certo. E até hoje eu penso dessa forma, né? Eu não fiquei nunca atirando para todos os lados. Eu já tive, oportunidade de incluir outras coisas. Vamos incluir uma roupa infantil. Não, eu acho que o nicho ele é muito importante para que a gente tenha um destaque, um reconhecimento também no mercado. E hoje você tem esse reconhecimento, tem esse nome, que a gente pode falar que é nível Brasil, que você é inspiração para muitas pessoas que estão na área. Então, isso é muito legal. A gente vê pelo Instagram, quando a gente recebe até patrocinados e tudo, a gente vê e fala, peraí, mas isso aqui eu já vi. Então, a gente sabe a fonte, né? E é muito engraçado quando acontece isso, e eu acredito que é muito bom você sentir hoje, após os seus 11 anos, que você se tornou referência. Rafa, eu tenho muito orgulho disso quando eu olho para trás, né? E uma das coisas que Fabiane, né? A gente chama Fabiane, viu? Vocês me chamam de Bia. É verdade. E uma das coisas que Fabiane, sempre penso que mantém a gente sempre próspero e com sucesso é também saber quem a gente é. Tipo assim, se manter humilde e nunca achar que a gente é melhor do que as outras pessoas. Eu também tenho essa máxima. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Então, com isso, eu acredito que a gente consiga se manter referência, tendo a humildade de tratar as pessoas sempre bem. Quando as pessoas falam, você é um sucesso, eu tenho muito orgulho, às vezes eu me sinto assim super tímida com isso, mas eu sei quanto foi batalhar para ser a Bia Amaral de hoje, essa marca que se fortaleceu no Brasil. Antes da pandemia a gente atendia muito o exterior, estou morrendo de vontade que isso volte logo. Com certeza. Uma pergunta que eu acho super legal a gente trazer, você contou um pouquinho que você começou endividada, né? Como você fez para que o vitimismo não te pegasse? Sabe aquela questão que muita gente fala, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo porque eu trabalho no outro período, eu estou cansada. Como você conseguiu, assim, nesses 5 anos que você tinha essa dívida, não desistir e falar assim, quer saber, esquece isso de laços? Como você fez para o vitimismo não te pegar? Rafa, tinha dia que ele me pegava, né? Tinha dia que ele me pegava, do tipo assim, nossa, tipo, quando será que isso vai engrenar de uma maneira? Mas eu acredito que eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, eu sou até hoje, e eu coloco o foco no objetivo que eu quero chegar, né? Então, eu sabia que eu queria ter a minha casa, eu sabia que eu queria conquistar o meu carro, a minha independência financeira total ali. Então, eu acho que eu nunca me vitimizava tanto a ponto de desistir, né? E uma das coisas que eu lembro que na época que tudo tava um transtorno na minha vida, eu ganhei um livro que chamava O Segredo. Lembra desse livro? Sim, era uma moda, aí teve o filme. Teve o filme. E aí era pior, porque como eu tava lá endividada, falava pra gente, preencha um cheque que o dinheiro vai chegar.
Mas eu não entendi a dinâmica daquilo, né? Até que eu entendi que quanto mais eu agradecia, mais as coisas boas aconteciam. Então eu comecei a perceber que esses 5, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu também pergunto, como eu consegui passar por tudo isso, assim, né? Mas eu nunca fui uma pessoa também que ficou reclamando, lamentando muito. Eu lembro que a minha primeira funcionária, a Samira, era no meu quarto, ficava a minha cama, uma escrivaninha, a gente quase batia na minha cama, acho que eu não sei se eu tenho foto dessa época. E eu e a Samira trabalhava numa mesinha do tamanho de 1,5 metro. Eu de um lado, ela do outro. Não tinha computador. No teu quarto? No meu quarto. Num notebook velho. Meu Deus. Um notebook velho e os pedidos eram feitos manuais. Eu não tinha dinheiro para comprar impressora. Então, assim, as coisas... Porque quando eu saí desses 5 anos, a gente foi, então, para a primeira funcionária, porque cresceu bastante. E aí ela aceitou, ela era uma cliente amiga, ficou até hoje. Ela ficou... Aí quando a Sá engravidou, ela saiu. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Quem que vai topar essa bucha aqui comigo, né? Porque... Você ainda se encarava, né? Como? E a gente mandava, tipo assim, 40 Sedex naquele quarto. Imaginei as caixas, porque eu não queria tumultuar a casa dos meus pais ali, né? Depois, quando eu mudei pro apartamento, aí a gente montou o ateliê, né? Todo, e aí a gente tem uma outra estrutura, uma estrutura de uma empresa mesmo. E eu acho interessante, pelo que eu entendi, você colocava objetivos reais. Objetivos reais. Então, por exemplo... Para não se frustrar. Exato. Você vai colocar um objetivo, quero vender 10 mil, mas você não vende 500, né? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não. Então, é dar um passo de cada vez, mas um passo que seja possível de alcançar. Um exemplo real disso é, vamos supor, eu fazia muito isso, né, que a Priscila tinha me ensinado. Qual é a meta do mês? A meta do mês é R$1.000. Então, eu tenho que bater R$1.000 por 3 meses. Se eu vender mais, ótimo. Depois de 3 meses, a meta é 2, por mais 3 meses. E essas metas foram aumentando, até chegar num ponto que eu falei, bom, agora tá legal, não tenho mais como dobrar, mas tem como ir aumentando e mantendo. Entendi. Né? Então, metas reais, porque se você colocar uma meta que você não vai atingir, gente, não vai funcionar. Não vai. É só frustração. É só frustração. Bia, a gente está conversando um pouco, né, sobre essa questão de como você começou, essa dica maravilhosa que você deu de colocar pequenas metas. Mas uma coisa que eu quero entender, porque você tem uma trajetória aí mais longa, né, tanto de vendas, de empreendedorismo. Você sente que hoje em dia, estamos falando em 2023, é mais fácil vender ou mais difícil do que quando você começou? Eu acho que nesses 10 anos tem fases. Às vezes eu falo assim para as minhas amigas, gente, vocês lembram quando a gente tinha um caderninho de telemarketing, né? Quarta vai ligar para a letra A, quinta vai ligar para a letra B. Hoje a gente não tem mais isso, mas posso falar que eu sinto até falta, às vezes, desse relacionamento. Eu acho que isso se perdeu um pouquinho, apesar da gente ter as redes onde a gente está conectado. A gente tinha mais facilidade com a pessoa, a gente sabia mais dela antigamente, eu acho. Sim, tá? sim. Porque hoje a gente vê lá aquela fatia que o Instagram mostra do 1% da vida de todo mundo. Hoje as vendas são mais abrangentes nas redes sociais, a gente tem mais esse poder, um alcance maior do que a gente nunca imaginou ter. Mas eu acho que cada fase é uma, a gente tem que trabalhar. E sempre venda vai ser sempre difícil, porque vai ser sempre um trabalho, né? Vai ser sempre um trabalho, a gente sempre vai ter que ter uma estratégia, uma narrativa boa para a construção dessa venda melhor, né? Então, eu acho que cada fase tem uma. Independente de estarmos num mundo totalmente digital, de termos a internet para nos ajudar, principalmente você que tem a sua venda online, você sente que não basta ter o produto lá online. Se você não tiver uma narrativa, se você não tiver um conteúdo, ele não se vende. Rafa, não se vende, não se vende. O exemplo de hoje mesmo da data, né, que a gente tá até gravando, eu tava lá e a Ayala, que é a minha ajudante, ela falou, olha, é impressionante, você gravou e a gente já esgotou a cor do laço azul jeans. Então, assim, aí eu fui lá ver qual é o ênfase que eu dei naquela cor, né? Sim, sim. Porque, entende, para entender o cliente, então, assim, você percebe que a venda, ela vai ser sempre um desafio, que eu gosto, é que eu amo vender. Sim, claro. Mas, assim, cada dia a venda vai ser um desafio. E aí, às vezes, a gente não entende. Será que foi o produto? Será que foi o jeito que eu falei? Então, a venda vai ser sempre um estudo, né? Mas eu sempre gosto de falar que quem trabalha com venda, a gente sempre tem que
achar a melhor narrativa, entender o nosso público, para que tenha, né, uma venda efetiva e que ela continue, seja recorrente com esse mesmo cliente também. Uma coisa que eu acho super interessante, que a gente percebeu isso ao longo do seu crescimento mesmo e do seu posicionamento. Concorrência existe, claro. Como você lida com isso? Rafa, eu tenho experiências sempre positivas com a concorrência. Sempre positivas. Eu sempre tento... eu posso falar que nem sempre foi assim, porque a maturidade também vai evoluindo. Quando as pessoas começaram a copiar as minhas peças anos atrás, aquilo me incomodava, pegar foto sem usar. Mas a concorrência, como eu tentei e aprendi na dificuldade a olhar o lado bom do que era ruim, a concorrência sempre teve ao meu favor. E sentindo o mercado, vendo aquilo que estava me incomodando, nasceu um nicho novo que são os meus cursos. Nossa, entendi. Foi através da concorrência que nasceu a oportunidade dos meus cursos. Eu posso falar que eu era até super egoísta antes do Artesanato com a Bia, que é o Instagram, onde eu ensino. Por quê? Porque eu não queria compartilhar, eu não entendia o compartilhar. Isso faz parte da concorrência, porque você entra, será que eu vou ensinar o que só eu faço? Imagine, líder no Brasil, pioneira, peças autorais, como que eu vou compartilhar isso se só eu faço? Eu vou vender menos. Até eu entender que não, que quando eu compartilhava, quando eu incentivava aquela mulher, eu era melhor como ser humano. Eu não via mais, então hoje eu falo, você tem concorrente? Não, eu não falo que não, né? Eu acho que eu transformei nisso no melhor. Para mim hoje é um prazer quando um caso que repete muito nas mulheres, que é a violência doméstica, me procura, olha, o que você acha? Eu vou conseguir dar conta de viver sozinha? É tão gostoso quando aquela pessoa volta depois de meses que aprendeu algo gratuito que eu ensino ou num curso e vem e fala, minha vida foi transformada, você faz parte disso. Você já ganha o ano, você já ganha a vida e você esquece do que é concorrência, né? Entendi. Então eu acho que a gente tem, todo mundo, se você tem algo que te incomoda na concorrência, para olhar mais para o seu negócio, que às vezes você pode aí abrir um leque novo, uma oportunidade nova, né? Sim. De até ajudar ao invés de, né? Eu acho que é isso. Eu mesma, quando comecei, eu não conseguia ter esses olhos para concorrência. Para mim era muito difícil você ser copiada. É muito difícil a gente ser copiada. Poxa, não é fácil a gente ter uma ideia. Vamos falar a verdade. Não, às vezes eu lanço uma coleção que eu fiquei 2 meses para fazer. É muito fácil agora você dar um print e copiar. Mas a partir do momento que você faz do limão a limonada, igual você fez, que transformou disso aqui, dessa cópia, num curso, você mostra que você está à frente como ser humano e como empreendedora. Então é isso, o podcast Abraça, ele também traz isso. Então eu estou trazendo um beabá que, por exemplo, muitas mulheres que estiverem ouvindo isso, que gostariam de começar a empreender, pode começar com esse podcast. Pode começar desse jeito da planilha que você ensinou. Então, assim, você não está criando uma concorrência. E quem estiver assistindo também, se quiser mandar um direct, que ficou alguma dúvida, pode me mandar, tá? Isso no que eu tiver disposta e conseguir ajudar, né? Fala pra gente, hoje então você tem 2 frentes, o Bia Amaral Acessórios e você tem o Artesanato com a Bia? É um Instagram que chama Artesanato com a Bia, que é onde eu compartilho os cursos, gente, uma rotina, um Instagram totalmente diferente do outro, eu não pareço nem a mesma pessoa. Do outro Instagram eu compartilho a rotina de uma artesã, né, que eu não vou estar assim arrumada, maquiada, eu tô na loucura, na roupa de ginástica, como uma mulher normal, sim, né? Sim. Então eu compartilho dessa rotina, do que é possível, né, eu sempre falo que eu sou muito de verdade e que quem me conhece, minhas alunas falam, Bia, não tem mimimi, porque assim, não dá pra ter um mimimi, sabe? Então eu acho que é um Instagram bem incentivador para quem tá começando a empreender. Falando um pouco da Bia, de autocuidado. Empreender não é fácil, não é lindo como todo mundo imagina. A gente já contou um pouquinho aqui sobre isso. A gente quer tacar fogo em tudo às vezes, né? Às vezes a gente quer. Me conta um pouco de suas transformações e o que você tem feito hoje para se cuidar. Eu digo da Bia, a Bia Amaral. Vamos falar da Fabiane, então? Da Fabiane. Pra separar? Vamos lá falar da Fabiane. Eu falo que por muito tempo a Bia me roubou da Fabiane, né? Porque não tem como, eu não consigo ser uma pessoa de mentira. Então, eu sou a Bia, a Fabiane, a filha, todas as versões, né? Como você costuma dizer.
E então eu percebi que a Fabiane nunca gostou de atividade física. Então, por 4 anos eu fiz musculação 2 vezes na semana daquele jeito, sem resultado algum, porque eu ia para ir, né? Eu ia odiando, eu faltava mais do que eu ia. Quando chegou em 2021, nós estamos 23, né? Então, 2021 para 2022, eu me vi numa compulsão alimentar. Porque com tudo que a gente já tinha vivido na pandemia, alguma válvula de escape ali, para quem segurou o reggae, ia acontecer. E aí eu tive a crise de compulsão alimentar. Eu comia sem fim. Eu comia sem vontade. Sabe aquela pessoa que entra no iFood e pede os churros, o lanche, a coca, o bolo para garantir? Sim. Quando chegava tudo aquilo, eu falava, o que eu vou fazer com tudo isso? Sabe? Então, assim, comia. O que a pessoa fazia com tudo aquilo? Come. Nem se arrependia, porque quem tem vários níveis de compulsão, eu não me arrependia. Quando eu me vi com muitos quilos a mais, eu comecei a me incomodar um pouco, porque eu trabalho com a imagem, mas porque eu também, minha saúde começou a ser afetada, eu ficava cansada, eu dormia mal, nada estava bom, e eu não sou essa pessoa que reclama. Aí eu procurei uma ajuda profissional, né, que foi a Fabi Fischer, que ela trata de compulsões e vícios para entender de onde vinha. Aí quando eu entendi tudo, eu fui aceitando essas versões e me acolhendo mais. Aí eu comecei então um tratamento com médico mesmo, porque eu precisei, porque aí eu judiei tanto da minha saúde, então acho que quando eu vi aqueles exames, foi um choque, né, um pré-diabetes, né, um excesso de peso, foi um choque pra mim. E aí eu comecei a virar a chave, então hoje já fazem 1 ano e 2 meses, que aí eu já eliminei muito, mas hoje eu tô amando a atividade física, você sabe. Eu sei, a gente vai de domingo. De domingo, então assim, em 2023, né, eu falo que em 2023 a gente já tem 100 dias, a gente não tem 100 dias ainda, né? Eu acho que 90 e pouco. Eu já fiz 90 e poucos dias de atividade física, sem faltar, só que eu gosto. Tipo, essa semana que eu não tô podendo ir, que eu tô meio gripada, tá me fazendo falta. Então, era o que eu queria, né? Mas eu aprendi uma coisa, que a atividade física, ela traz a disciplina que eu não tinha. É aí que tá. Porque ela traz, porque assim, se eu for um dia, 10 eu não for, eu não vou colher resultado e daqui 10 eu vou ficar sem ar de novo para pedalar, para correr. Então, se eu for todos os dias, eu vou evoluindo um pouquinho todo dia. Sim. Então, como a gente escuta muito na atividade física, ela é como a vida, né? Um dia tá fácil, um dia tá mais difícil, um dia tá uma delícia estar lá, como a nossa rotina. Então você começa a enfrentar os problemas mais fácil, porque como empreender não é fácil, eu lembro um dia que uma ajudante pediu a conta, eu falei, nossa, mas justo agora eu fui pedalar para distrair a cabeça. Entende? Isso. Porque assim, eu entendi que a disciplina que o esporte traz muda a vida, muda a rotina. Então eu não quero mais voltar para trás, né? Porque eu sempre começo e eu paro. E eu prometi que esse ano isso seria diferente. Só que eu nunca na vida fui 90 dias seguidos fazer uma atividade, entende? E nunca falei, nossa, que falta. Ou acordar domingo 7 da manhã pra gente ir pedalar. Aliás, a Velocity podia patrocinar nós, né? Fica a dica, né, Velocity, que a gente ama, a gente vai. E Minuto seu é onde você não é mãe, é onde você não é empreendedora, onde você só cuida de você, para que a sua rotina seja mais leve. É isso. Bia, a gente já vai caminhando para o final do nosso bate-papo. Que pena, porque ele estava super gostoso, eu tenho certeza que foi um aprendizado. Obrigada. Aliás, sempre que eu converso com você, eu te falo isso, é um aprendizado. Uma troca, né? Eu amo trocar, você sabe. Mas é gostoso, a gente se inspira, a gente aprende com pessoas reais. Eu acho que esse é seu diferencial, né? Eu acho que uma coisa que a gente podia até completar, que você acho que não está aí na pergunta, mas é que, como a Rafa usa a palavra abraçar, quando eu comecei eu não tinha a oportunidade, quando eu levava não atrás de não. Eu ia numa loja, posso expor meus lacinhos aqui? Não. Quem é você? Tipo, nem sei quem é você. Então, hoje eu acho que dentro disso, o acolhimento é muito importante. Hoje eu não consigo também dar conta de abraçar tudo, mas de alguma forma sim. Então, eu acho que a pandemia também trouxe pra gente, pra mim, esse olhar de vamos acolher a pessoa que começou agora, né? Uma das coisas que me irrita nesse acolher é acolher aquela pessoa que fica mudando o nicho toda hora. Aí você dá uma chance, você acolhe, mas eu sou a pessoa que acolhe, então eu acho que isso é muito importante para você que está ouvindo. Se você está começando, buscar uma amiga sem interesse, buscar essa amiga
que te abrace, que te acolha, porque é assim que a gente vai formando as nossas tribos, né? Dando oportunidade. E nunca se esqueça, se você está começando, está precisando de alguém, já indica alguém, já acolhe alguém, né? Quando você estiver daqui 10 anos lá, super bem, acolhe as pessoas. Nunca esqueça disso. Eu acho que isso é um diferencial também. Eu acho que eu tenho muita prosperidade e sucesso hoje porque eu acolho muito as pessoas. Com certeza, e você reconhece. Então você não esquece da pessoa que começou com você, não esquece da sua trajetória. Tenho parceiros de empresas que estão comigo, nossa, 8 anos. 8 anos de parceria, estando todo mês no mesmo lugar. É incrível. Obrigada! Adorei o nosso bate-papo. Já! Vamos completar, vamos ficar por aqui. Foi muito rápido, achei. Eu falei que vai passar rápido. Obrigada, porque eu tenho certeza que esse bate-papo, pra quem assistiu com papel e caneta, assim, não tem erro, tá o beabá aqui, né? O beabá. Tá o beabá de uma pessoa, assim, que é maravilhosa, que saiu do negativo. Eu saí do negativo. Do negativo, porque não é do zero seria mais fácil. Do zero sairia... Oi, Rafa, acho que do zero sairia mais fácil. Com certeza, se demorou 5 anos pra você ter... mas isso traz um pé no chão pra gente também, né? Hoje eu não sou uma pessoa deslumbrada, eu construo os meus sonhos de acordo com a minha realidade. Eu sei que é possível que hoje, às vezes, as pessoas falam, né? A gente tem que planejar, fazer o painel dos sonhos. Eu tenho o painel dos sonhos e algumas coisas fora da minha realidade, mas é muito bom planejar também, Sim. assim. É muito bom sonhar, mas às vezes pra gente não se frustrar e colocando uma meta de acordo com o que você vive, né? Perfeito, perfeito. Obrigada. Obrigada, até. Até. Bom, nós ficamos por aqui com mais um Abraça Podcast, um episódio incrível de muito aprendizado sobre empreendedorismo. Quero agradecer a quem está aqui com a gente. Sigam no Spotify, sigam no YouTube, que semanalmente teremos episódios novos. Tchau, até a próxima!